construiu? A frase que você construiu é: use o cinto de segurança, né? Sua família agradece. Como é que a gente poderia transformar esta frase em uma frase de função emotiva? Pode ser, eu protejo a minha família, tipo, use cinto de segurança, algo assim, não sei. Perfeito. Ou faça como eu. Use sempre o cinto de segurança. Certo? Imagine alguém, sei lá, um policial, ou mesmo algum influenciador digital, ou uma celebridade que é utilizada, enfim, num comercial, numa propaganda sobre esse assunto, e aí ele entra no carro, coloca o cinto e diz assim: faça como eu, use sempre o cinto de segurança, ou eu só saio de casa com cinto de segurança, né? Eu nunca me dirijo sem cinto de segurança. Lembra que o que caracteriza a função emotiva é justamente a presença de algum elemento de primeira pessoa. Tá certo? Agora, pegando esse mesmo exemplo, use o cinto de segurança, sua família agradece, que nós vimos que é um exemplo claro de função apelativa. Aí nós construímos, a partir disso, o faça como eu. Use sempre cinto de segurança, que nós estaríamos aí na função emotiva. Como é que vocês construiriam uma frase para ser usada num material de propaganda, como essas duas anteriores, só que destacando agora a função referencial? Como é que vocês transformariam essas frases em função referencial? Hã? Eu acho que no anúncio poderia colocar algo relacionado com alguns dados de mortes, né? Houve tantas mortes nesse período, então por isso use cinto de segurança para sua segurança. Perfeito, Gabriela, perfeito. Imagine que se eu tivesse um anúncio, né, com um dado, eu vou inventar esse dado, porque eu não tenho ele aqui agora, né, mas um dado assim, sei lá, o cinto de segurança salvou a vida de 1.000 pessoas este mês. Olha lá. O cinto de segurança salvou a vida de 1.000 pessoas este mês. Use sempre. Eu estaria utilizando a função referencial, né? Porque eu estou buscando uma informação que tem uma certa objetividade, uma certa racionalidade, para a partir dela tentar convencer o meu interlocutor, certo? E agora, se eu fosse transformar esta mesma frase em uma frase para na função estética ou na função poética da linguagem. Alguém tem alguma sugestão? Seria uma função de uma figura de linguagem, por exemplo, o uso de uma figura de linguagem. Otávio, você tem uma sugestão? Bárbara, você tem uma sugestão de como poderia ser uma função
uma frase, né, na função estética, falando aí sobre essa questão do cinto de segurança? Tá. Vou dar uma sugestão, aí vocês me dizem se é ou não, tá? Então vamos lá. Dirigir sem cinto é como saltar um avião sem paraquedas. Olha lá. Isso seria um exemplo de linguagem estética. Por que será, Bárbara? Já que você disse que estava pensando. Então agora eu já dei a frase. Por que uma frase como essa, dirigir sem cinto é como saltar de um avião sem paraquedas, seria um exemplo de função estética da linguagem? Otávio, você que estava pensando, essa frase, dirigir sem cinto é como saltar de um avião sem paraquedas. Por que ela seria um exemplo de função estética da linguagem? Professor, Oi? eu posso falar? Pode, claro. Eu acho. Pode. Eu penso que entre nessa categoria porque ela leva uma figura de linguagem, né? No caso, Qual uma é essa figura? comparação. Faz uma comparação, exatamente. Né? Uma comparação que ela tenta convencer o interlocutor, enfim, o receptor, por um certo absurdo, né? Quer dizer, ninguém vai pular de um avião sem paraquedas, porque se pulasse, obviamente, morreria. Então, veja, ele quer demonstrar essa importância, essa seriedade de usar o cinto a partir de uma comparação, de uma situação que é hipotética e, ao mesmo tempo, seria absurda. E a partir disso é que ele tenta convencer, tenta persuadir. Né? Então, aí nós teríamos um exemplo de função poética ou então função estética da linguagem. Tá? Ficaram claras essas 4 funções que nós já estudamos? Então, a função apelativa, a função referencial, a função emotiva e a função estética. Alguma dúvida dessas 4? Tem mais 2 que nós vamos ver agora. Não? Vou projetar aqui de novo o PowerPoint e vamos falar sobre a função fática. A função fática, de todas elas, pessoal, é a mais fácil, é a mais simples de ser identificada, de ser percebida, né? Quando eu fiz aquela pergunta a vocês, por que nós usamos a linguagem, quais são as características da linguagem, alguns de vocês disseram, alguém disse assim, para facilitar a comunicação, né? A função fática, ela é usada, ela aparece todas as vezes em que a gente tenta testar se a nossa comunicação está acontecendo, se está fluindo, se está sendo eficiente. Toda vez que eu paro aqui, por exemplo, e pergunto assim para vocês, pessoal, vocês estão entendendo? Pessoal, alguma dúvida? Eu estou utilizando a função fática, tá? Que também aparece todas as vezes que eu quero iniciar uma conversa com alguém, chamar a atenção do meu interlocutor. Então, por exemplo, sei lá, eu encontro, quando nós pudermos sair, evidentemente, com algum de vocês no shopping, enfim, em algum lugar fora da faculdade. Aí eu falo assim, oi, e aí, tudo bem? Ou você está descendo, você mora num prédio, está descendo no elevador, encontra com alguém e diz, oi, tudo bem? Bom dia. Veja, quando você pergunta, oi, tudo bem? Significa que você
queira que a pessoa conte para você a sua vida, né? Às vezes é uma pessoa que você nem conhece, mas você pergunta: oi, tudo bem? Como é que vai? Ou seja, é só para iniciar a comunicação, né? Começar a estabelecer esse contato. Isso é função fática. Veja ali aquele psil. Oferecemos soluções incríveis com resultados visíveis para o seu negócio. Aquele psil, por exemplo, é para chamar a atenção do interlocutor. Isso que é função fática, é para iniciar esta conversa. Ou no caso, quando você liga para alguém, né? E a pessoa diz assim, alô. Esse alô é simplesmente para iniciar a comunicação. Portanto, nós estaríamos dentro do campo da função fática da linguagem, ok? Quando você está assistindo a um programa de televisão, por exemplo, né? Ou está ouvindo rádio, qualquer coisa assim, e o programa vai fazer o seu intervalo comercial, entra lá uma vinheta, né? Ou na televisão também, entra uma vinheta, uma passagem de bloco. Essa vinheta, essa passagem de bloco, tem uma função que é chamada de função, é a função fática, né? Ela serve para identificar se o contato está sendo adequado, se o contato está sendo estabelecido, ok? Veja que nesse caso aqui do psil, oferecemos soluções incríveis com resultados visíveis para o seu negócio. Olha que interessante, nessa simples frase aparece a função fática, quando se utiliza lá o psil, aparece a função emotiva, quando se utiliza o oferecemos, né, que é a primeira pessoa do plural, e aparece a função apelativa, quando se chama o interlocutor para o seu negócio. Lembra que eu disse a vocês que por mais que haja uma função que seja predominante, outras funções podem aparecer simultaneamente, ok? Bom, e a última das funções é a função metalinguística. O que é a função metalinguística, ou também chamada de metalinguagem, tá? A função metalinguística, ela aparece todas as vezes em que um código explica o código em si. O que significa isso? Vocês já devem ter assistido algum filme, por exemplo, posso até citar alguns casos, em que o filme falava sobre cinema. Então, era cinema falando sobre cinema. Não sei se vocês já assistiram a um filme chamado O Artista, ou a um outro filme chamado Cine Paradiso, um outro filme chamado A Invenção de Hugo Cabret. Ou seja, é um filme falando de outro filme. Ou se já assistiram... Vocês já leram um livro em que o escritor era um escritor, em que o personagem principal era um escritor e ele falava de como o livro era produzido, ou uma publicidade falando sobre a importância da publicidade. Veja, é a publicidade falando de publicidade. Isso é função metalinguística. Olha o que acontece lá naquele caso de cima lá, ó. Cruzamos diariamente a Zona Sul. Esse público interessa para você? Publicidade em ônibus. Todo mundo vê, todo mundo compra. Então, isso é um exemplo de publicidade? Sim, porque se faz aí publicidade, né? Quer se vender o espaço do busdoor, né? Aquele espaço de anúncio que fica na parte traseira do ônibus, né? Que é visto pelos carros, enfim, em geral, que estão no trânsito, mas também pelas pessoas que estão na rua. Então, é um anúncio, é publicidade falando de publicidade.
eu tenho aí a função metalinguística. Toda vez que tiver publicidade falando de publicidade, existe metalinguagem. Toda vez que tiver, por exemplo, um ensaio fotográfico falando sobre, mostrando fotógrafos trabalhando, mostrando como é que os fotógrafos trabalham, eu tenho função metalinguagem, tá? Se houver uma situação em que se faz um filme, um documentário, né, falando sobre documentaristas, sobre diretores, como é que eles trabalham, eu estaria tendo também função metalinguística. Eu estou dando esses exemplos, gente, fora do campo da publicidade, para vocês perceberem, evidentemente, se é que ainda não conseguiram perceber, que quando a gente fala de função de linguagem, isso não é algo que está restrito à publicidade em si, mas as funções de linguagem estão presentes em qualquer situação em que se use a linguagem. E veja, nós não estamos falando de língua exclusivamente, mas de linguagem, portanto, qualquer tipo de signo. Pode ser uma cor, pode ser um movimento, uma imagem, né? Não é só língua o que está sendo tratado, tá? Vamos ver esse anúncio aí de baixo, ó. Não diga alô, diga. Ser Agnus é bom demais. Na semana do aniversário do Colégio Agnus, de 19 a 23 de setembro, nós vamos ligar para a sua casa. Ao atender, não diga alô, diga. Ser Agnus é bom demais. E receba prêmios. Horário das ligações, aluno da manhã, aluno da tarde. Veja que interessante, porque aí, por que aí é função metalinguística? Também existe função metalinguística, além desse caso em que publicidade fala de publicidade, ou cinema fala de cinema, quando se dá orientações, diretrizes. Uma outra situação em que aparece função metalinguística. Uma receita culinária, né? Então, alguém vai lá pegar uma receita de como fazer um bolo. Então, tem lá os ingredientes e depois tem o modo como aquilo deve ser feito. Isso também é característico de função metalinguística, tá? Ou de metalinguagem. Ou você compra um equipamento e muitas vezes, né, quem for trabalhar com design de embalagem, quem for trabalhar como publicitário, como marketing dentro de uma empresa, provavelmente vai precisar fazer isso em algum momento. Então, sei lá, você vai escrever um manual, como é que algo deve ser utilizado, como é que um produto deve ser utilizado. Isso é função metalinguística, tá certo? E aí, ó, o último exemplo, esse da Nutella. Amizade verdadeira é assim, eu e você, você e eu juntinhos, Nutella. Por que aí eu tenho função metalinguística? Eu tenho função metalinguística também todas as vezes em que uma palavra ou um conjunto de palavras explica um outro conjunto de palavra ou uma outra palavra. Exemplo. Suponhamos que eu utilize uma palavra aqui, ou fale, que vocês não sabem o significado. Vocês podem, por exemplo, me perguntar o que é, ou então podem procurar no Google, né, em um dicionário digital, qual é o significado, qual é o sentido daquela palavra. Quando vocês forem procurar, vocês encontrarão outra palavra explicando o que é. Então, sei lá, suponhamos que você não sabe o que é texto. Aí você vai lá no Google e aí vai dizer assim, texto é um conjunto de frases organizado, com começo, meio e fim, numa sequência lógica. Bom, para eu explicar o que é texto, que é uma palavra, eu precisei de outras palavras. Isso também é o exemplo de metalinguagem, de função metalinguística. E é exatamente esse recurso que está sendo usado ali, ó, no caso da Nutella. Amizade verdadeira é assim, 2 pontos. E aí vem uma série de outras palavras
explicando o que é amizade verdadeira, que já está simbolizada, né, que já está representada por meio de palavra. Palavra explica palavra é uma situação que nós chamamos de metalinguagem, ok? Vitor, se você quiser encerrar esse vídeo aqui, porque aí depois a gente começa um outro sobre o